Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro As Meninas, da maravilhosa Lígia Fagundes Telles, uma das minhas autoras nacionais favoritas. Aproveita e já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que tem de novo. Essa foi a segunda leitura do nosso projeto Em Companhia dos Nacionais, então se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e assiste, talvez você anime a participar desse projeto também, porque ainda leremos outros livros. A Lígia publicou mais livros de contos que livros de romance. Romances publicados, ela tem apenas 4, que são os livros Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, As Meninas e As Horas Nuas. Em um outro vídeo aqui do canal, eu já falei um pouco sobre a Lígia e sobre as suas obras, então eu não vou me estender muito falando sobre a Lígia, falando sobre todos os livros dela. Vamos nos atentar nesse vídeo apenas ao As Meninas. As Meninas foi publicado em 1973, e qual era a realidade da nossa sociedade nessa época? Ditadura militar. Então eu preciso começar dizendo o quanto eu admiro a voz de coragem da Lígia por ter publicado esse livro quando ela publicou, sendo uma mulher e tratando dos assuntos que ela tratou aqui. Lígia Fagundes Telles disse uma vez que a função do escritor é ser testemunha do seu tempo e da sua sociedade. E eu também acredito muito nisso, mas não é para qualquer um, né? Porque é preciso coragem para ser voz de uma sociedade quando a realidade dela é de extrema opressão, de opressão política. Ricardo Ramos, um querido amigo e grande escritor, filho de Graciliano Ramos, escreveu sobre As Meninas e disse que esse romance levou em plena quadra de horror o nosso primeiro depoimento de tortura. Pois é, em um momento aqui dessa história tem um relato de um episódio de tortura, né, que aconteceu durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. E pelo visto, até então isso ainda não tinha acontecido. E a Lígia veio com tudo e colocou aqui nesse livro. E a Lígia continua dizendo assim: e como eu poderia escrever um romance morno em pleno ano de 1970? Comecei a planejar o texto em 1970. Somos testemunhas e participantes deste tempo e desta sociedade com todos os seus vícios e raras virtudes. Então, antes de tudo, palmas para Lígia, para essa mulher maravilhosa, escritora incrível e corajosa. Desde que eu entrei em contato com o trabalho da Lígia, eu tenho vontade de ler absolutamente tudo que ela escreveu. Mas eu tinha certo receio em ler esse livro, porque eu já tinha visto alguns comentários por aí de que ele tem uma narrativa difícil. E assim, agora que eu já li, o que eu posso dizer para vocês é que pode ser um pouco confuso no início, mas não é nada impossível. E por que isso? Porque a narrativa desse livro é em fluxo de consciência. O fluxo de consciência é quando você constrói a narrativa em cima do processo de pensamento do personagem. É como se o leitor estivesse na cabeça do personagem mesmo. Então imagina se você fosse colocar em palavras todos os pensamentos que estão aí na sua cabeça agora, da forma como eles surgem mesmo. Muitas vezes isso é confuso, né? Porque a gente pensa em uma coisa, lembra de outra, pensa em outra, volta naquela primeira e assim vai, e muda muito rápido. E na nossa cabeça as coisas têm uma conexão, mas para outra pessoa observando isso, deve ficar uma loucura só, porque a outra pessoa não entende essas conexões que fazem sentido só pra gente. Porém, esse livro tem mais um complicador, que não é o fluxo de consciência de um personagem apenas. São 3 meninas. Então, são as vozes, os pensamentos de 3 personagens diferentes. E ainda aparece um 4º narrador. Pois é. E os pontos de vista, eles se alternam muito rápido aqui dentro da história. Não tem um aviso, como se fosse o início de cada capítulo, de quem é a personagem que está falando, que está narrando naquele momento. É o leitor que tem que se atentar e perceber qual das meninas está falando com ele em determinado momento aqui da leitura. Com o tempo, com o avançar da leitura, a gente vai conhecendo melhor essas personagens,
aí essa identificação fica mais fácil, porque quando é o assunto X, a gente já sabe, ah, é a fulana que tá falando. E o que eu acho de muito maravilhoso nisso é que a Lígia, ela não subestima o leitor. Ela não vai te entregar de mão beijada tudo que tá acontecendo, ela acredita na sua capacidade de identificação e de interpretação, então vai fundo que você é capaz, sim, de entender, de acompanhar essa história. Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu amo muito histórias que são narradas em primeira pessoa e que trazem o ponto de vista de mais de um personagem. Conhecer mais de um ponto de vista faz com que a nossa visão sobre a história não seja limitada e a gente é capaz de se conectar com mais de um personagem. Isso traz uma aproximação, uma intimidade que eu acho muito incrível. E é o que a Lígia faz nesse livro. É o ponto de vista em primeira pessoa, em fluxo de consciência, de 3 personagens diferentes. E a gente tem contato aqui com todos os tipos de pensamento das personagens. E muitos deles não são muito nobres. E isso traz muita verdade pro texto, porque ninguém pensa só coisa linda, construtiva, desconstruída e livre de preconceitos o tempo todo, né? Se a gente age de forma falha diversas vezes, imagina só em pensamento. Muitas vezes a gente pensa umas coisas e logo depois a gente já se condena por ter tido aquele pensamento. Eu marquei um trecho aqui no livro que ilustra isso muito bem. Mas precisa lembrar a estatística das criancinhas morrendo de fome no Nordeste. Esse assunto de Nordeste, às vezes, exorbita. Não sei até quando a gente vai ter que carregar esse povo nas costas. Horrível pensar isso, mas agora já pensei. E estou pensando ainda que se Deus não está lá, é porque deve ter suas razões. Ah, eu sou um monstro. Queria tanto ser diferente, mas queria tanto. Pois é, um pensamento nada nobre, mas a Lígia coloca isso no texto e isso traz muita verdade. Isso é uma coisa que eu amo muito nas personagens que a Lígia Fagundes Telles cria. Não é maniqueísta, não tem um personagem bonzinho na história que vai sofrer demais e depois vai viver feliz pra sempre. E também não tem aquele personagem que é malvado e que precisa se redimir. Tem uma frase da Lígia que ela diz assim: partir da realidade para a ficção. Sei que em estado bruto as minhas meninas existem, estão por aí. Parece que essas personagens são reais mesmo, que a gente vai se deparar com elas em algum momento. E que a gente até é um pouquinho, sabe, dessas personagens, a gente tem um pouquinho delas também. Bom, agora vamos falar da história, né, finalmente, o que é que esse livro aqui traz pra gente. O livro traz a história de 3 meninas, Ana Clara, Lia e Lorena. Elas são jovens e vivem em um pensionato de freiras em São Paulo. É um pensionato católico. A Ana Clara é descrita pra gente como uma menina muito bonita, que realmente chama atenção pela sua beleza. E ela aparentemente tá noiva de um cara que é muito rico. E ela também tem um amante que é traficante. A Ana Clara, ela é usuária de drogas. E ela teve uma infância e uma adolescência bastante difícil. Ela passou por dificuldades assim, financeiras e ela também sofreu abuso. Isso, é claro, é um trauma que ela carrega. A Lia é a mais politizada das 3, eu diria. Ela faz faculdade de ciências sociais e ela é ativa nessa luta contra a ditadura militar, nessa luta armada. E a Lorena, ela é a mais bem de vida financeiramente falando. Ela vem de uma família rica, mas a estrutura da sua família é um pouco conturbada. Ela perdeu um irmão de forma muito trágica e isso acabou levando o seu pai para um sanatório e a mãe acabou perdendo a vontade de viver. E a Lorena é apaixonada por um homem mais velho e casado, que é o MN, e ela fica praticamente o livro inteiro esperando uma ligação desse MN. Será que ele liga pra ela com boas notícias? Não sei, vou deixar isso aí no ar. Então o que o livro traz pra gente é a história dessas 3 meninas, cada uma com as suas particularidades e como pano de fundo esse cenário político opressor que foi a ditadura militar. Quis dar meu depoimento sobre a ditadura militar. Cada uma das meninas era testemunha da situação a partir de um ponto de vista. A drogada, a guerrilheira e a burguesinha. Mas as personalidades iam se misturando. É o inesperado da natureza humana. Me deu muito trabalho. Palavras da Lígia. Pode parecer a princípio que a Lígia criou personagens bastante caricatas, que cada uma tá aqui nessa história para desempenhar um papel. Cada uma delas tem uma característica que é mais marcante?
Tem, mas isso não as define, tudo se mistura. E todo mundo tem alguma característica que é mais marcante, seja fisicamente falando ou algum traço da personalidade. Mas ninguém se define por uma coisa apenas. E a Lígia constrói isso muito bem aqui nessa história. O que é esse livro se não a história dessas personagens? Então, se elas não fossem bem construídas, a história não iria conseguir passar essa verdade que ela passa. É a construção dessas personagens que faz toda a diferença aqui nesse livro. E a Lígia consegue mostrar isso com esses personagens, sabe? Como nós somos uma mistura de tudo, sabe? Uma mistura das coisas que nos aconteceram, uma mistura das pessoas com quem a gente conviveu, com quem a gente convive. E cada uma dessas 3 meninas tem o seu jeito de lidar com essa realidade de opressão política, e também tem o seu jeito de lidar com os traumas do passado. A Lia, ela é a mais ativa das 3, ela realmente vai pra luta armada. A Ana Clara, ela acaba encontrando o seu refúgio no sexo e nas drogas. E a Lorena, ela é a mais fantasiosa, assim, das 3. É como se ela tentasse escapar dessa realidade que muitas vezes é triste, e aí ela acaba ficando, assim, meio que no mundo da imaginação. E eu acredito que justamente para representar isso, que ninguém é preto no branco, que nós somos seres complexos, a Lígia colocou algumas contradições nessas personagens. Eu não sei se contradição é a palavra ideal, mas na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa. A Lorena, ela é a mais certinha das 3, ela é a mais tradicional. Ela segue aquele protocolo que é esperado que as mulheres sigam. Ela é cristã, ela é virgem, ela sonha em se casar, mas ela acaba se apaixonando por um cara que é mais velho e que já é casado. E ela acredita que ele vai largar a família pra ficar com ela. Ela seguia todo o protocolo direitinho, mas acaba se desvirtuando quando se apaixona por um cara que já é comprometido. Já a Lia, que também é chamada de Leão pelas outras meninas, como eu disse, ela é bem ativa nessa militância contra a ditadura, né? Ela aparenta ser a mais mente aberta das 3, mas algumas vezes ela tem uns pensamentos mais conservadores, sabe? Já a Ana Clara, que também é chamada de Ana Turva pelas outras meninas, eu não lembro de ter percebido contradições nos pensamentos da Ana Clara, mas na maior parte do tempo em que a Ana Clara tá conversando com a gente, né, que a gente tá nos pensamentos dela, ela tá sob efeito de drogas. Então, sabe aquela história do narrador não confiável? É o que acontece com a Ana Clara, porque a gente não sabe se as coisas que estão na cabeça dela realmente aconteceram ou se são fruto da sua imaginação, porque ela tá delirando, talvez, sob efeito de alguma droga. A Lígia teve coragem e se propôs a falar sobre temas que ninguém falava, não só sobre essa questão da tortura, né? Mas ela também fala de sexo, ela coloca mulheres falando sobre sexo, mulheres falando sobre masturbação, mulheres falando sobre política. Ela fala também sobre a questão dos homossexuais, do preconceito que eles sofrem. Ela publicou esse livro em 1973 e ela se propôs a falar de assuntos que ninguém falava e que até hoje muitas vezes a gente evita, né? Assuntos que até hoje são um tabu. Mas a Lígia colocou aqui, deu a cara a tapa e chamou atenção para coisas que a gente ignora. Um ponto em comum desse livro com o livro que a gente leu anteriormente, a primeira leitura que a gente fez foi do livro Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. E um ponto em comum entre esses 2 livros é a importância da amizade, a importância dos laços que a gente cria durante a vida quando a gente está em uma realidade difícil, em uma realidade de opressão. Isso fica muito nítido nessas 2 leituras. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, senão acho que eu vou ficar até amanhã falando sobre esse livro, mas é uma leitura muito incrível e eu indico fortemente para vocês. Caso isso ainda não tenha ficado claro, eu indico muito que você leia esse livro. E eu tenho uma boa notícia, é que vai ter sorteio de um exemplar desse livro aqui pra vocês. Pra participar é bem simples, você precisa estar inscrito aqui no canal, você vai dar um joinha aqui nesse vídeo e deixar um comentário nesse vídeo também. E depois você preenche o formulário que tá aqui na descrição com o seu nome e com o seu e-mail, assim eu posso entrar em contato com você caso você seja o ganhador. Não deixem de participar, tá bem simples e vale muito a pena, porque muito amor por esse livro e por essa autora.
Por hoje é isso então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham ficado interessados em conhecer essa história. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!